que Ele fale conosco através da sua palavra. Então vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por estar na tua casa, por poder, ó Deus, vir aqui ao templo para juntos, ó Deus, aprendermos a tua palavra. O nosso coração está desejoso, ansioso. Nós estamos, ó Deus, ansiosos para compreender aquilo que o Senhor tem preparado como alimento para a nossa alma hoje. Portanto, Pai, que o Senhor esteja falando conosco, animando-nos, avivando-nos para o grande desafio. Ó Deus, realiza em nós a tua boa obra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Cristo, Senhor das nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Abra comigo, João capítulo 9, versículo 1, 2, 3 até o 12. É um texto conhecido e nós vamos entender algo muito espiritual para as nossas vidas hoje. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo de número 12 e o versículo de número... capítulo 9, me perdoe, versículo de número 1 ao 12. Graças te damos, ó Senhor. João capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12. Amém? Vamos ler? Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário que faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que em português quer dizer enviado, ou que traduzido quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e os que anteriormente o havia visto mendigando, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam que era ele, outros que não, mas apenas que se parecia com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo. Eles perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez barro, colocou sobre os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou enxergando. E eles lhes perguntaram: onde está ele? E ele disse: não sei. Amém? Só até aqui, podemos assentar. Deus vos abençoe.
Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido da igreja. Quem nunca ouviu falar deste cego? Talvez o mais novo convertido de nossas igrejas tenha ouvido alguma coisa sobre esse cego. Mas eu gostaria que você me acompanhasse aqui no texto. Claro, você deve fazer algumas anotações à medida que a gente vai expondo esta escritura, escrita pelo evangelista João, e que é muito importante a forma como ele narra os fatos. A priori, nós vimos aqui Cristo andando, e ele vai andando com os discípulos, parte da igreja o acompanha, e o texto, ele inicia dizendo algo muito interessante. Ao passar, quem passava? Jesus. Ao passar, ele viu um homem, cego de nascença. Jesus, talvez, fora o único que se fazia fama e corria das multidões. Porque nós, ainda hoje, nos nossos dias, nós gostamos do massagear do ego. A gente prefere estar em multidões. Percebe? Um culto só é um bom culto quando ele teve uma multidão de gente. Mas você teve num culto de oração, numa das salas da igreja, onde tinha 10 pessoas, 5 pessoas, o culto parece que não foi interessante? Não, o culto que foi interessante é aquele que tinha uma multidão, aquele que tinha um número grande de pessoas. E Jesus é diferente, ele foge das multidões, foge dos holofotes, porque ele não precisava do massageio do ego. Ele não precisava do massageio do ego. Percebe que a gente tem, já no primeiro versículo, uma lição muito interessante para as nossas vidas, para a nossa aplicação pessoal. Então, percebe, Jesus vem, e ao andar, ao chegar, ao passar pela cidade, ele avista um homem. E o texto vai dizer que esse homem era cego de nascença. Mas no versículo 2 nós temos algo aqui muito interessante para a gente observar. Olha o que diz. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aqui nós temos um contraponto da religiosidade. Nós temos Jesus, que ele percebe um homem. E nós temos os discípulos, que percebem um cego. Eu não sei se você consegue compreender no texto, que nós temos aqui dois tipos de pessoas. Nós temos o Jesus, o mestre, que está dando uma aula, uma instrução aos discípulos a partir do versículo de número 2. E esse mestre, ele enxerga um homem, mas os discípulos que enxergam a condição. Nossa sociedade é organizada para enxergar a condição, lamentavelmente. Observa que você vai conversar com alguém, você cumprimenta, você pergunta o nome e logo em seguida, uma das próximas perguntas é: o que você faz? Onde você trabalha? Qual é a sua profissão? Por quê? Porque as condições ou a condição das pessoas, elas parecem nos ser mais importante. E Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, ele mostra, ele ensina a igreja através desta passagem que mais importante do que a condição daquele homem, mais importante do que tem aquele homem, era o ser
a alma dele, o homem, era mais importante para Deus. Então, a primeira lição que a gente tem aqui, agora, a partir desta aula de Jesus, é que o ser humano é por demais importante para nós. O ser humano precisa ter mais importância do que o ser humano tem. Então, a sua condição não pode ser o que mais te chama a atenção. Jesus olha e vê um homem. Os discípulos olham e vê um cego. Agora, mais do que olhar e ver a condição de cegueira, a condição do estado de saúde daquele homem, a condição daquele cego que estava a mendigar, sabe? Uma coisa muito importante que eu acho nesse episódio, é que nesse episódio estava acontecendo uma festa em Jerusalém. E Jesus, ele sai do fluxo religioso. Ele sai do centro da religiosidade. Jesus sai do centro da religiosidade. E ele prefere se manifestar. Ele prefere manifestar a sua graça fora da religiosidade. Porque a religiosidade dizia o seguinte: venha, porque as águas serão movimentadas, e o primeiro que descer vai ser curado. Aí Jesus vai lá e tira o cara do meio da religiosidade e diz assim: não, eu vou te curar à margem da religiosidade. E agora Jesus sai do meio, tá, do forte, que era dos festejos religiosos naquela região, e ele vai à margem, de forma marginal. Jesus agora encontra com alguém que está à margem, e ele, para esse alguém, apresenta como uma esperança. Esperança por quê? Este cego estava ali, talvez, esperando que aquele fosse o momento mais importante para ele. Por que mais importante? Porque o fluxo de gente era muito grande, portanto, os seus rendimentos seriam maiores. As esmolas poderiam ser maiores. Provavelmente estar ali um cego com as mãos estendidas, esperando ali receber um pouco mais do que ele receberia em outra ocasião. Ele escuta que vem gente, e ele está calado, porque esta era a condição dele. Era um homem que fazia parte da paisagem daquele ambiente. Um homem que era quase como uma placa de trânsito para aquele lugar. Era como alguém que ficava ali como uma espécie de, entre aspas, decoração, mas que não era vista pela maioria das pessoas. E Jesus, quando passa, enxerga um homem. Enxerga um homem além da sua condição. Enxerga um homem além dos seus problemas. Pelo contrário, Jesus enxerga nos problemas deste homem um momento muito especial da manifestação da glória de Deus. A pergunta dos discípulos é: mestre, quem pecou? Porque mais do que perceber de imediato a condição física deste homem, os discípulos apresentam algo que é muito conhecido, muito utilizado por religiosos. Nós somos santos. Nós temos uma condição de salvação. Agora, esse aí, a graça não o alcançou. E se a graça não alcançou, a gente precisa de ir na raiz do problema. E qual é a raiz? Foi ele quem pecou ou foi os seus pais para que ele nascesse assim? Bom, era impossível determinar que ele haveria pecado ou houvera pecado para que nascesse naquela condição. Então, eles perguntam os seus pais, porque nós somos uma sociedade que estamos sempre jogando as nossas culpabilidades às pessoas. Como é bom, irmão, jogar as nossas culpas aos nossos ancestrais. Como é bom dizer assim: eu sou assim porque meu pai me fez assim. Meu pai me colocou nessa condição pela forma como ele me instruiu. Eu só sou assim porque minha família me ensinou errado. Ele só é assim porque é filho criado com vô, é filho criado com vó. Já ouviram isso? Portanto, essa é a prática da humanidade ainda hoje. Jogar a culpa de uma situação,
jogar a culpa, sabe, de algo que a gente vê como horrível, horrendo, pecaminoso nas pessoas. Então a pergunta dos discípulos é clássica da religiosidade: quem pecou? Ele ou seus pais? De quem é a culpa? Onde está a culpa? Então os discípulos querem saber de onde vem a culpa para aquele problema. E aí Jesus responde, versículo 3, olha aí, o que é que Jesus responde? Nem ele e nem seus pais pecaram, mas foi para que manifestasse a obra de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, olha, é o seguinte, porque Jesus era Deus também, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não têm o direito de fazer esse pré-julgamento. Vocês não têm o direito de determinar quem pecou. Não. Mas saiba de uma coisa, tudo isso aconteceu para que o nome do Pai fosse glorificado nele. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, o Pai quando fez ele perfeito. Fez ele, no projeto original, o Pai fez ele totalmente perfeito. Mas na hora de construir as janelas da alma, que são os olhos, ele diz, eu não vou fazer agora, eu vou deixar para fazer no momento próprio, lá na terra. Eu mesmo descerei lá, através do meu filho, e vou resolver o problema. A gente precisa de entender que Deus, ele tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito até naquilo que a gente acha que é ruim. E Deus nunca disse que a gente não iria passar por dificuldade. O próprio Jesus, ele disse que no mundo teríamos aflições. Deus é honesto. É tão honesto que quando Jesus sobe, ele diz, eu vou lhes enviar um outro consolador. O que é isso? Alguém que consola a dor. Deus é honesto o suficiente para dizer o seguinte, você está na terra para um enfrentamento, para uma guerra, para uma batalha, mas vai ter alguém com você que vai consolar você diante da dor, consolar você diante dos problemas. O Espírito Santo tem exatamente esse papel, consola a dor. É exatamente isso, olha só a palavra, é a junção de consolo e dor. Alguém vai vir e vai consolar você nos momentos de dores. Portanto, entenda uma coisa, queridos, no mundo teremos aflições, e nos momentos de dores, o Espírito Santo está próximo, para dizer, estou aqui para te consolar. Então, consolador, Deus é honesto, amém ou não amém? Deus é honesto. Olha só o que Jesus faz. Jesus disse, olha queridos, é necessário que façam obras, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E Jesus aqui faz um contraponto. Jesus fala do dia e fala da noite. Ele fala do dia, e isso era muito bom, muito interessante para ser compreendido, do ponto de vista daqueles que enxergavam, mas Jesus fala também da noite, para um homem, porque ele está falando diante de um homem que não enxerga. Percebe que Jesus, ele abrange, a sua mensagem alcança todas as pessoas, a sua mensagem não tem fronteira. A gente precisa disso, né? Entender que a mensagem de Jesus, ela atravessa as fronteiras. Agora, perceba uma coisa aqui. Jesus disse assim, olha, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 5, é isso mesmo? Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Olha, querido, Jesus, ele não está dizendo que ele é a lâmpada. Aliás, ele diz que lâmpada é a palavra. A Bíblia diz isso, né? O salmista diz isso. Mas Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a luz do mundo. Ele é muito mais, a gente confunde luz com lâmpada.
Ele está dizendo o seguinte: eu sou muito mais do que essa lâmpada. Eu sou a força que faz ter a luminosidade dessa lâmpada. Eu consigo colocar pontos de luz. E enquanto eu estou no mundo, eu sou um espalhador da fonte de luz. Eu sou um espalhador da fonte de luz. Por isso que é importante a gente ser discípulo. Porque o discípulo de Cristo, ele consegue espalhar luz aonde ele chega. Ele consegue espalhar visão aonde ele chega. Ele consegue espalhar, não aquela mensagem, quem pecou, mas é necessário que o milagre aconteça. Mas é necessário que a mão de Deus esteja aqui. É necessário que a provisão de Deus esteja aqui. Não quem pecou, mas que manifeste a glória de Deus. Então Jesus se apresenta nesse texto, dizendo: olha, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, e aí Jesus, à medida que vai dizendo isso, ele vai agachando. E ao agachar-se, eu não posso, né? Não dou conta. Mas ao agachar-se, ele cospe e começa a fazer um barro. Os irmãos podem imaginar o barulho de alguém preparando uma cusparada? Pode imaginar isso, querido? Alguém cuspindo. Isso mesmo, pode imaginar a carinha de nojo dos discípulos? O que é que o mestre vai inventar? O cego não está vendo nada. O cego não está vendo nada. Mas os discípulos, aqueles mesmos que estavam se colocando como santos, e colocando o cego na condição de pecador, sabe, faz carinha de nojo agora. Você pode imaginar isso, conjecturar isso? Fazendo carinha de nojo. E Jesus falando e preparando o barro. E à medida que ele fala e prepara o barro, parece-me, olha, irmãos, eu leio esse texto e aí eu sou levado ao Gênesis. E parece-me que vejo Deus preparando o barro e do barro fazendo um boneco. Parece que eu estou entendendo agora a resposta de Jesus para que o nome do Pai fosse glorificado. Parece-me que agora eu vou lá no Gênesis e vejo Deus construindo esse homem e dizendo: olha, eu vou fazer tudo. Mas quando chega no olho ou nos olhos, ele diz: as janelas da alma eu vou deixar para o momento exato. Eu vou deixar para um momento oportuno. Eu mesmo vou fazer, mas eu vou fazer no momento oportuno. Então Jesus prepara ali o barro, coloca nos olhos desse homem, e Jesus, ao aplicar esse barro de saliva, encharcado da saliva, neste cego, ele diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. Para nós, aqui no português, tem entre parênteses explicando o que é Siloé. É enviado. Para ele já sabia. Jesus parece que está emitindo uma mensagem com um foco muito interessante aqui. Jesus está fazendo lembrar aos discípulos, porque aqui era uma aula aos discípulos. Jesus está fazendo os discípulos entender que ele era o enviado de Deus. Quem era Jesus? Enviado. Quem é que pode enviar, irmão? Aquele que é enviado. Então Jesus agora envia um cego ao Siloé, que é o lugar que significa enviado. Ou seja, vai-te ao Siloé. Do Siloé você vai ficar enxergando, e de lá você vai ser enviado. Olha como Jesus faz, porque Jesus, querido, ele não é religioso como os de hoje. Jesus, ele não faz assim: olha, eu vou te mandar a Siloé, e aí você volta aqui, porque primeiro você tem que vir aqui, aí eu vou ver você enxergando, você precisa me enxergar primeiro, e aí daqui, quando você me vê, a gente vai dar o testemunho ali na TV, a gente vai gravar e a gente vai ficar passando todo dia antes de começar o culto, para que toda a cidade saiba que eu é quem posso curar, que eu é quem
sou o detentor do milagre, que eu é quem posso fazer alguma coisa. Não, Jesus não faz isso. Diferente disso. Jesus disse assim, ó, vai. O próprio Siloé o envia. E é muito interessante que ele vai e ele fica enxergando. Olha só, ele fica enxergando. E quando ele fica enxergando, versículo 8, os seus vizinhos e os que anteriormente o havia visto mendigando, perguntavam, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Queridos, observa que quando ele vai e lava e fica enxergando, o lugar onde ele quer voltar, o primeiro lugar onde ele quer voltar é sua casa. Já imaginou, esse cara não conhecia o ambiente onde ele morava. Ele não conhecia o rosto da sua mãe. Ele não conhecia a mesa onde ele se assentava ou se sentava para se alimentar, para tomar as suas refeições. Ele não conhecia a sua cama, o seu travesseiro. Ele não sabia a cor da sua casa, ele não conhecia nada. Ele volta para casa. O que é que tem diferente nesse homem? Ele está enxergando. Irmão, Jesus deu roupa para esse homem? Colocou um terno nele? Colocou uma gravata nele? Deu uma Bíblia assim, gigantesca assim para ele, colocou debaixo do braço e falou, vai em paz. Jesus fez isso? Jesus mudou, irmão, a vestimenta dele, o calçado dele, o cabelo dele, a barba dele. Jesus deu um grau nesse rapaz? Sim ou não? Não. Ele só foi no tanque, se lavou e ficou enxergando. E ele volta para casa. Pastor, por que ele volta para casa? Porque todo milagre de Jesus, ele precisa de atingir a sua casa. Todo milagre que Jesus realiza na sua vida, ele precisa atingir aos teus, a tua família, a tua casa. O milagre de Jesus não é apenas para você, é em você. E esse milagre é uma extensão de bênção para a tua casa, para a tua família. Eu quero declarar milagre na sua casa, na sua família. Eu quero declarar hoje a você que me escuta, me ouve, a você que está me vendo agora, eu quero declarar milagres na sua casa, milagres na tua família. Ei, a salvação de Jesus quando te alcança, crente, a salvação de Jesus quando te alcança, ela alcança a tua casa, a tua família, e em o nome de Jesus, eu declaro milagres à tua casa. Agora presta atenção aqui, esse homem, quando ele chega na sua casa, a Bíblia diz que tem dois grupos de pessoas aqui no versículo 8. O primeiro grupo, os vizinhos, estavam ali. Olha as perguntas dos vizinhos. Sabe, os vizinhos estavam ali e ficaram olhando para ele. E a Bíblia diz que tinha um outro grupo de pessoas. São aqueles da janela, sabe? Aqueles que sabem tudo da sua vida, aqueles que conhecem tudo de você, aqueles que sabem exatamente tudo da sua vida, aquele que bisbilhoteia todo momento, eram esse grupo. E a pergunta desse grupo é ele ou não é ele? Não é o cara que mendigava? Irmão, ele não estava diferente em nada, só estava enxergando. Mas a pergunta é, não é o cara que mendigava? E aí alguns diziam, parece com ele. Outros diziam, é ele, mas tem algo diferente. Sabe, aqui está um povo que começa a olhar ele e começa a ver, mas vamos ver, o que tem de diferente nele? E aí o texto diz, o texto vai dizer que ele categoricamente gritava, dizia para o povo, sou eu mesmo. Versículo 9, as pessoas perguntam, e ele diz, olha, ele mesmo, porém, dizia, sou eu mesmo.
sou eu. Eu não sei se você já viu esses dias nos jornais. Apareceu a história de alguém que perdeu a sua aposentadoria e teve que fazer prova de vida. E estava lá para atestar que ela era ela mesma. Mas aí alguém do balcão lá, do guichê, diz assim: "Oh, lamento, mas aqui no sistema está dizendo que a senhora morreu." "Não, mas sou eu, estou aqui os documentos." "Tá, tudo bem, mas aqui está dizendo que a senhora morreu." Você imagina alguém tendo que provar que é ela mesma? Você imagina você tendo que dizer às pessoas: "Não, eu sou eu." Foi assim a história desse homem. Ele estava dizendo: "Olha, eu sou eu mesmo. Sou eu. Sim, sou eu, o cego de nascença. Sou eu esse cara mesmo que estava mendigando, sou eu." Exatamente isso, sou eu. Aqui tem algo muito interessante, querido. Aqui tem algo muito interessante. Eles perguntaram como foram abertos os teus olhos. Como que isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Esses vizinhos certamente religiosos. E aí eles esperam um testemunho daqueles mirabolante. Daqueles: "Eu estava em tal lugar. Eu estava pedindo esmola, de repente apareceu um homem. E ele falou isso, e ele falou aquilo, e ele fez isso, ele fez aquilo, e ele mandou eu ir ao tanque de Siloé. E quando eu cheguei lá, eu lavei, de repente eu ouvi um estrondo, de repente eu vi um barulho muito grande, de repente eu vi um anjo, de repente eu vi as asas batendo, eu vi um raio, eu vi isso, e não sei o que lá, e a terra tremeu, e eu pulei, e eu já estava..." Ele queria ver algo mirabolante. Só que esse homem não. Por causa da essência do nosso Cristo. Esse homem é diferente disso. Olha só o que ele responde. Vamos olhar o texto? E eles perguntam: "Como os teus olhos foram abertos?" Versículo 11. Ele responde: "O homem chamado Jesus fez barro, colocou sobre os meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te." Olha o que ele diz: "Então eu fui, lavei-me e estou enxergando." Algo que me chama muita atenção aqui no versículo de número 10, versículo 11, é que quando inicia esse texto no primeiro versículo, eu disse que Jesus, antes de enxergar o defeito, antes de enxergar a deficiência, a condição daquele cego, Jesus enxerga um homem, um ser humano. Agora esse homem diz: um homem. Percebe que ele relata que ele recebe a graça de Deus. Ele consegue enxergar a graça de Deus manifestada em um homem. Sabe aquela profecia da semente da mulher nascerá um homem, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente? Ele agora está dizendo: olha, um homem. A manifestação da graça aparece. Um homem chamado Jesus fez barro, colocou sobre os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Eu fui, lavei-me e estou enxergando. Eu fui, lavei-me e fui enviado a dizer a vocês que eu estou enxergando. Eu fui enviado a contar o milagre, estou enxergando. Eu fui enviado a contar o milagre que aconteceu na minha vida. Veja, eu estou enxergando. Eu vejo.
A graça de Deus se manifestou através de um homem que, baixando, fez lodo, fez barro, passou em meus olhos e abriram as janelas da minha alma e eu estou enxergando. Queridos, olhe para cá. Eu tenho algo muito importante para dizer. Uma coisa. É 5 horas da tarde. Você ser abordado por alguém na frente dessa praça, aqui na frente da igreja. E você de paletó, de gravata, de terno. As irmãs bem vestidas, com modéstia e pudor. Uma Bíblia como essa, capa preta, escrita assim, ó, com letras douradas. Algumas é escrito com letras brancas, né? Debaixo do braço, na mão. Alguns gostam de usar assim, né? Assim. Alguém te abordar e perguntar assim para você: você é crente? Já te aconteceu isso? Você é crente? Você congrega em qual igreja? Irmão, essa pessoa só constatou o óbvio. Sim ou não? Sim ou não? Não estava óbvio demais? Agora imagina, outra coisa é alguém te encontrar na repartição da empresa onde você trabalha, de uniforme, igual a todo mundo, e nesse período de máscara, e as pessoas olharem seus olhos, e só pelos seus olhos, perguntar: você é crente? Você serve a Deus? Uma coisa é o espírito religioso da informação da minha fé. Outra coisa é a presença da luz daquele que foi enviado em minha vida, que espalha a minha fé só pelo meu olhar. A Bíblia diz que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Mas se os olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Portanto, os olhos são as janelas da alma. Sabe, querido, nós precisamos ir além como igreja. Como cristãos nesta época, a gente precisa ir além. De falar da nossa fé, de falar do nosso Jesus, de falar da nossa defesa de fé, além das palavras, além da religiosidade, além da vestimenta, além do estilo, nós precisamos falar com a essência, com a presença do Espírito Santo, de olhar no olho e dizer: aqui tem alguém diferente. Veja, este cego, quando volta para casa, eu disse, vocês contextualizaram isso comigo, juntamente comigo. Este cego não recebeu paletó, não recebeu gravata, ele não cortou o cabelo, ele não fez a barba, não tinha nada de diferente, mas alguém percebeu que ele estava diferente. Será mesmo que as pessoas percebem que somos diferentes? Será que estamos percebidos, ou sendo percebidos, por aqueles que nos conheciam há muito, como alguém que está vivendo algo diferente? Será que alguém pode olhar para nós e dizer: vejo uma essência diferente nessa pessoa? Eu não sei o que está diferente, porque a roupa é a mesma, o estilo é o mesmo, o cabelo é o mesmo, a barba é a mesma, a sandália é a mesma, o calçado é o mesmo, o estilo é o mesmo, o óculos é o mesmo. Eu não sei o que tem de diferente, mas eu sinto que tem algo diferente. Exala. Queridos, você foi feito para espalhar luz. Você foi feito para espalhar bondade. Você foi feito para espalhar
pontos de luz, é isso mesmo, você foi feito para fazer nascer nos olhos dos cegos da vida a luz que enxerga além da condição de vida, além da religiosidade, além do estilo, além daquilo que é um modelo padrão para os tempos odiernos. Eu acho engraçado, muito interessante a forma como esse homem responde aqui. Porque os vizinhos quando pergunta como foi aberto os olhos ao receber a resposta, eles não pararam por aí. Olha o que eles perguntam. Quando ele diz que foi Jesus, eles perguntam: onde está ele? Porque eles não se contentam com a forma como ele conta o testemunho. Porque aqui está um grupo de gente tão religioso que buscava um testemunho mirabolante. E ele diz: se você não conta de forma mirabolante, de forma como a gente quer, vamos atrás de quem fez o milagre, para descobrir como faz. Mas a questão é que Jesus não traz para si essa glória. Lembra que Jesus envia ele ao enviado? Porque agora está alguém enviado para falar quem era Jesus, para falar o potencial de Jesus, para espalhar a mensagem de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus abriu os teus olhos um dia, para que você conhecesse a verdade, para que a verdade te desse liberdade, para que a bondade, a verdade pudesse te libertar. Agora você tem uma mensagem, e você tem uma missão. Você é enviado para espalhar pontos de luz, para espalhar esta mensagem, para mudar a história de muita gente, inclusive da sua família. Amém, queridos? Eu quero te convidar para ficar de pé. Eu quero orar com você. Pai, através de Jesus, nós te agradecemos pelo milagre do Senhor nas nossas vidas. Eu expus a tua palavra, versículo por versículo. Aprendemos, ó Deus, ponto por ponto. E eu sei, ó Deus, que ao sair desse templo, ir embora para a nossa casa, a mensagem continuará ecoando. Ela continuará batendo forte na nossa mente, a dizer que o Senhor ontem, é hoje e será eternamente. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar a espalhar esta mensagem. Ó Deus, nós entendemos hoje que nós somos enviados para mudar a história de muita gente, abrindo os olhos para que as pessoas creem no Deus que salva, cura e liberta. Portanto, ó Deus, muito obrigado. E que nós, ó Deus, sejamos uma igreja que olha para as pessoas além das condições e possamos abraçá-las, amá-las para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu me lembrei de algo muito interessante. Eu quero só que você volte ao texto. Versículo 5. Jesus disse assim, ó: enquanto estou no mundo. Jesus está dizendo assim, olha, tem um tempo, tem uma passagem. Você entenda uma coisa, querida, a única coisa que é eterna é a sua vida na eternidade. A única coisa que é duradoura e vai durar para sempre é a eternidade. As condições das pessoas, a forma como as pessoas estão hoje, elas não são eternas, elas são passageiras. Enquanto as coisas, querido, só são boas porque tem um time. O abraço é muito bom, sim ou não? Mas ele só é bom porque tem um tempo. Se ficar muito tempo abraçado, você já dá um empurrão e fala, cara, eu já estou desconfiado do seu, ué. Como é que é esse negócio? Ué, abraça, mas abraça. O abraço só é gostoso, só é bom porque tem um time. Quando passa do time,
ele é exagerado. Portanto, queridos, até a religiosidade, ela tem que ser comedida. Entenda isso. É só uma lição para nós. Amém? Que Deus abençoe. Eu já quero encerrar este culto. Quero convidar, se você trouxe a sua oferta, nós vamos ofertar ao nosso Deus. Nós vamos ofertar no templo. Você de casa, você também pode ofertar sim no templo. Você pode entrar em contato com o número que aparece na sua tela, agendar um horário e vir a entregar a sua oferta, devolver os seus dízimos, receber a oração tranquilamente. Mas de repente você quer fazer isso online agora, através de Pix, você pode usar a chave que aparece aí na sua tela. Aparece aí a chave na sua tela. João vai colocar aí. Está aí. A chave é essa aí, 659-9631-3786. Tá? Esse também é o número de telefone e de WhatsApp, para que você possa entrar em contato conosco aqui na igreja. Portanto, queridos, se você quiser entrar em contato, fique à vontade, esse é o nosso telefone. Se você quer ofertar ou devolver os seus dízimos através de Pix, esse aí também é a nossa chave. Essa é a nossa chave. Ok? Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Deixe-me orar com você. Eu quero encerrar o culto, convidando você para estarmos juntos no culto da fé, quinta-feira, às 19h30. Domingo, às 18 horas, estaremos juntos. Ao orar, oremos uns pelos outros. Quero pedir oração pela... Me foge o nome agora, mas a prima da irmã Sandra Leal, a irmã Edna Leal. Ela tem uma prima que está internada, e por consequência da Covid-19, mas ela crê na oração da igreja. E ela crê que não será entubada. Ela crê que vencerá esse mal. Irmãos, a gente precisa, vamos continuar orando pelos nossos irmãos. Muita gente precisando, tá? Ao orar, ore também por mim, pela minha saúde. Eu creio que Deus fará, completará a grande e boa obra. Hoje eu tive que ser medicado, né? Sentindo dores fortes aqui no joelho. Orem pela minha saúde, vai dar tudo certo. Creio que logo eu vou andar e andar bem, amém? Sem nenhuma intervenção, sem nenhuma ajuda, né? E até me perguntaram esses dias: pastor, por que o senhor está ficando quietinho de trás do púlpito e segurando? É para não cair, irmão, né? Que em pé eu fico, mas às vezes quando sai fora dela, perde a perna, né? Eu creio no milagre de Deus. O médico me disse que no laudo, que é decorrência, são sequelas da Covid, né? Mas eu creio num Deus que, o mesmo que me sarou, me preservou a vida, pode completar essa grande e boa obra. Amém? Vamos orar. Pai, eu oro por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que oferta agora. Aqueles, ó Deus, e aquelas que devolvem os dízimos ao Senhor. Deus, servindo ao Senhor com seus bens. Multiplique a sementeira. Ó Deus, abençoe, ó Deus, o celeiro deste homem e desta mulher. E não importa, Senhor, a quantidade, importa a semente semeada. E que por esta semente o Senhor dê a 100 por uma. E eu, ó Deus, ministro a bênção da multiplicação financeira, da prosperidade do Senhor na vida de cada um deles, para a glória do teu nome. E o Senhor não precisa dar mais e nem menos. Basta, ó Deus, tudo aquilo que esta palavra, a Bíblia Sagrada, a tua palavra,
nos disse que o Senhor nos daria pelo ato de ofertar e dizimar. Que o Senhor dê aos teus filhos e filhas para a glória do teu nome. Pai, eu oro pela saúde daqueles que precisam de saúde. Eu oro pelo milagre na vida daqueles que precisam de um milagre. Eu oro, Senhor, pela bênção do Senhor na vida dos teus filhos e filhas. E que venham sobre todos a boa medida, a cura do Senhor, a salvação, a libertação e a bênção do Senhor. Para a glória do seu nome, nós oramos em nome de Jesus, o Cristo e Senhor das nossas vidas. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do poderoso Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, vão na paz do Senhor, tenha um restante de semana abençoado por Deus.